neste vídeo, nós vamos falar sobre aqueles que nós chamamos de articulados. E nós estamos fazendo essas divisões por perfil de uma maneira, de certo modo, arbitrária, porque essas divisões não estão lá na Bíblia para você descobrir como é que elas foram feitas, né? Mas elas foram feitas baseadas na observação do perfil de cada um, daquilo que eles falam ou daquilo que eles não falam. Por exemplo, os discretos, eles foram colocados ali justamente porque eles não falam, né? Eles ficaram quietinhos. Então hoje nós vamos falar daqueles que nós vamos chamar de articulados. Eu estou chamando de articulados esses 3 ou 4, são 4 na verdade. O Mateus, o Levi, André, Filipe e Tomé. Então, já passei aqui, mas só para ficar todos na mesma página aqui, embora que serão 2 páginas que eu vou mostrar. Nós tivemos os discretos, tivemos os excêntricos e agora nós vamos ter os articulados. Mateus, André, Filipe e Tomé. Por que a gente está chamando esses 4 de articulados? Porque dentro dos 12 ali, dentro dos 12, esses 4 aqui, eles tinham um diferencial. Eles eram, por exemplo, bem prontos no raciocínio, bem rápidos no raciocínio. Mateus, inclusive, era bom de escrever, porque ele escreveu o Evangelho, né? Então, é por isso que eu estou chamando ele de articulado. Agora, o outro que nós estamos chamando de articulado aqui é o André. O André era um cara de relações públicas, era um sujeito assim que tinha uma facilidade de fazer conexões. O Filipe também. E o Tomé, bom, o Tomé eu vou colocar ele aqui, porque apesar de a gente falar mal dele, coitado, o Tomé, sabe que na outra live que eu fiz, falando sobre Judas, teve gente que reclamou. Não vou falar que foi a Ana Camila lá de Maceió que reclamou, porque fica chato, né? Mas ela falou que eu estava pegando muito do pé do coitado do Judas. Eu quase falei para ela assim: olha, se você acha coitado, leve ele para casa, né? Porque você quer que eu fale o quê? Não, mas fale alguma coisa boa. As únicas coisas que fala dele na Bíblia é que ele era ladrão, mesquinho, avarento e traidor. Como é que eu vou falar bem? Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Ana Camila, continue ligada. Mas o Tomé é um daqueles que a gente pega muito no pé. E eu vou tentar fazer o advogado do Tomé aqui, porque ele fala e faz algumas coisas que às vezes a gente não percebe, ele só fica lembrando daquilo que ele fez de errado, né? É aquela velha história que eu sempre costumo citar, né? Não sei se é justo eu aplicar isso a mim mesmo, né? Mas é aquela história, a gente aplica pelo menos ao Tomé. Quando eu acerto, ninguém se lembra. Quando eu erro, ninguém esquece. Né? Tomé também fez alguma coisa boa e por isso nós vamos chamá-lo aqui de articulado. Vamos começar então pelo Mateus. Olha, eu não sei você, mas eu tenho ficado cada vez mais, especialmente ao estudar aqui para essa série, eu tenho ficado cada vez mais, eu vou dizer assim, talvez impressionado com o Mateus. Eu não tinha notado algumas coisas sobre a vida dele que eu quero compartilhar com você. Mas vamos lá. Mateus, em primeiro lugar, ele era um publicano. Olha, para nós, para a gente que é cristão e que estuda a Bíblia, a gente já sabe mais ou menos, já associa rapidamente o nome publicano do jeito que eles falavam, né? Mas a palavra publicano, né? Mencionar a palavra publicano, por si só, já gerava desprezo. Você queria xingar uma pessoa, você chamava ela de publicano. Né? Inclusive, você vai encontrar nos evangelhos várias vezes essa expressão, publicanos e pecadores. E às vezes, inclusive, eram 3 as associações para designar o pior tipo de gente na cabeça de um judeu. Eles chamavam-se publicanos, pecadores e prostitutas. Estava tudo mais ou menos na mesma categoria para um judeu. Eles desprezavam as pessoas que faziam isso. Bom, você sabe, ou se não sabe, eu vou rapidamente explicar para você o que era um publicano. O publicano era um coletor de impostos. Alô, Silvio Calixto, meu querido amigo. O Silvio Calixto é um publicano. Mas eu falo sempre do Silvio Calixto, ele é um auditor da Receita Federal, não é da Receita Federal, acho que é estadual. Mas dá na mesma, porque ele cobra imposto da turma. Só que eu falo assim, que o Silvio Calixto, meu amigo aqui da igreja, é um publicano justo. Ele é um publicano cristão. Então, tá tudo bem. Mas se o Silvio Calixto, o meu amigo, trabalhasse ou vivesse na época de Jesus, ele não ia ter essa vida feliz, alegre que ele tem ao lado de sua esposa Eliana. E a vida dele não seria fácil, porque ninguém ia gostar dele, ele não ia ter amigo. Eu, por exemplo, não sei se ia querer ir lá na casa dele para bater um papo, para comer um churrasco e tal, porque ser amigo de publicano naquela época não era boa coisa. Você não era bem visto, as pessoas eram desprezadas.
A ideia que a gente tem é que os amigos dos publicanos eram os outros publicanos. Era entre eles que eles se relacionavam, porque ninguém mais queria papo com eles. Agora, veja, tinha uma razão para isso. A fama não era totalmente injustificada. O publicano recebia uma concessão do governo de Roma para cobrar imposto. Então, estima-se que o governo romano cobrava de 5 a 10% era a taxação dos povos oprimidos. Aí o publicano pegava lá os 5% que ele repassaria para o governo, se fosse 5%, vamos dizer que fosse 10%. Né? Olha, se fosse 10%, acho que está melhor a gente viver na época de Israel, porque o salário mínimo aqui, aliás, a tabela do imposto de renda começa em 15%, né? A gente paga mais imposto do que o Império Romano. Bom, aí você fala assim, mas pelo menos hoje a gente tem alguma coisa em troca, né? O quê, por exemplo? Mas deixa isso para lá que o nosso negócio aqui é outro hoje. Vamos lá. Cobrava 10%, que era o que, digamos, que Roma cobrava. Então eles cobravam um ágio, era do ágio que eles viviam. Só que esse ágio era arbitrado por eles. Então, se era 10% para se recolher, eles podiam cobrar 15%, por exemplo. Mas não, eles cobravam 20%, 25%. Cobravam de quem não precisava pagar, cobravam de quem era isento. Eles extorquiam o povo, eles se aproveitavam da situação para ganhar dinheiro. Como você não podia cobrar imposto, a menos que você fosse uma pessoa que tivesse a concessão do governo, você ter essa concessão era algo que valia muito. Era como se fosse a concessão pública hoje para você cobrar pedágio. Imagina, quem que não quer ter uma concessão pública para ganhar pedágio? Né? Era mais ou menos isso que acontecia. Era uma baita de uma mina de dinheiro. Você tinha que pagar e ganhava muito com isso. Então a fama não era totalmente injustificada. Mas por outro lado, pense da perspectiva de Mateus. Ele tinha uma baita de um negócio na mão. Todo mundo é engraçado, todo mundo odiava o publicano, mas todo mundo queria ser né? Porque era altamente lucrativo. Então, quando eu estou dizendo isso para chegar então aqui ao segundo ponto, quando a Bíblia fala, e ele mesmo narra isso no seu próprio evangelho, e Lucas também narra isso depois, quando Jesus chegou lá na coletoria e diz que na entrada da cidade ficava aquela fila de coletores de impostos, as bancas dos coletores de impostos para receber do pessoal. Quando Jesus chega lá naquela fila de coletores e fala, Mateus, segue-me, o texto diz que ele deixou tudo e o seguiu. Mas pense um pouco o que foi esse tudo, não era pouco. Numa época de grande miséria, né, de grande dificuldade financeira para a maioria da população, ele tinha uma posição privilegiada. Abrir mão de uma posição que muita gente estava de olho não era pouca coisa. Ele estava trocando um negócio lucrativo e certo por algo que ele não sabia direito o que ia dar. Seguir Jesus era uma aventura. E ele deixou tudo para seguir a Jesus. E isso já me encanta na atitude de Mateus. Porque ele não ficou pensando, será que eu vou? Será que eu não vou? Vou orar. Não, Jesus chamou, ele foi. Deixou tudo, deixou seu negócio para trás e foi e seguiu a Jesus. Ele deixou muita coisa. Sabe, tem uma coisa muito interessante aqui a respeito de Mateus, que você já deve ter notado isso. Mateus, quando ele fala que ele foi chamado, ele fala assim, então Jesus passou na coletoria e tendo visto Mateus, aliás, curiosamente, Mateus é o único que se chama a si mesmo de publicano. Nas listas de apóstolos, Mateus é o único que diz Mateus o publicano. Ele é o único que se chama assim. Marcos não o chama assim, Lucas não o chama assim e nem chama assim no Evangelho e nem no livro de Atos, mas Mateus propriamente se chama de o publicano. Né? E ele fala assim, quando chega lá em Mateus capítulo 9, então Jesus passou na coletoria, chamou e Mateus, deixando tudo, seguiu. À noite, diz Mateus, estava ali Jesus jantando, nem fala na casa de quem. Né? Estando em casa, foram comer com ele os seus discípulos e muitos publicanos e pecadores. Ele só fala isso. Mas quando você vai ver o que Lucas fala que Mateus, esse Mateus, deu uma grande festa, ele deu um banquete para comemorar o fato de que Jesus o tinha chamado para segui-lo. Isso também me encanta em Mateus. Porque Mateus, quando ele vai falar de si mesmo, ele fala, eu sou um publicano. Eu sou aquela palavra feia que o pessoal não gosta nem de falar. Mas quando ele vai falar da festa que ele deu em comemoração ao seu chamado, ele só fala, não, Jesus estava lá na casa e está tudo certo. E aí quem vai nos dar a informação de que aquilo foi um grande banquete é o outro amigo dele, é o Lucas.
que vai falar sobre isso. Eu acho isso espetacular. Eu acho espetacular. Não sei se você consegue ver isso que eu estou falando aqui, o que você acha disso, mas eu acho isso fantástico. Eu acho Mateus um cara acima da média nesse sentido. Um cara que sabe quem ele se confessa um publicano, ele não nega isso, não nega a sua história. Quando ele é chamado, ele faz questão de chamar os amigos dele. Por isso, aí você fica entendendo por que em Mateus 9 está dito que na casa onde Jesus estava cheio de publicanos e pecadores. Quem eram? Eram os amigos dele. Era a turma que o aceitava. Ele não era aceito em outro lugar. Rabino não gostava dele. Gente piedosa não gostava dele. Quem pagava imposto não gostava dele. O único que deu bola para ele foi Jesus. E na hora que ele foi falar isso para as pessoas, quem é que apareceu? Os seus amigos, os publicanos e os pecadores. Esse Mateus é demais. E sabe como é que termina a história de Mateus? Ele termina sendo o primeiro a ser usado por Deus, né, chamado pelo Espírito Santo, para escrever, para registrar a história de Jesus. Mateus é o maior evangelho, né, em extensão, o maior evangelho, e foi aí, se não estou enganado, foi o primeiro a ser escrito. De qualquer maneira, independente de ser o primeiro ou não, é o maior. Quem foi que escreveu? O Levi, que se autoproclama o publicano, aquele que tinha um baita de um negócio, embora era um baita de um negócio, mas ele não era tão honesto, mas ele troca tudo isso pelo chamado de Jesus. A lição já está dada, né? Eu nem preciso falar mais nada sobre Mateus. Um articulado Mateus, e não era qualquer um que era chamado para ser publicano, o cara tinha que entender minimamente de conta, de contabilidade e tal, de negócios talvez. Quer dizer, um cara com a vida feita, abre mão de tudo, vai seguir Jesus e não se ufana disso, pelo contrário, ele se chama por aquilo que ele era conhecido. E depois Deus acaba usando esse cara para ser um dos evangelistas, né? Além de ser um dos 12 apóstolos. Isso me faz pensar uma coisa. Eu acho importante a gente parar aqui para pensar como é que nós, que não nascemos num lar de um publicano, ou que não somos publicanos, né? Você vai entender já a metáfora, como é que a gente reage quando um publicano chega na igreja? Um cara diferente de nós, um cara com um passado sujo. Pensa, por exemplo, num político. Mas não vai falar nome, porque eu não vou citar nome de ninguém aqui, tá? Só vou dar um exemplo. Mas pensa um político que está assim, na pior da ladroagem. Aí esse cara se converte e vem para a sua igreja. Qual a reação que a gente tem? Ou, como eles costumavam dizer, né, os pecadores e prostitutas. Quando esse pessoal se converte e vem para a igreja, será que só Jesus vai aceitá-los? Ou será que nós vamos também colocá-lo no time e reconhecer que não existe nenhuma diferença entre o publicano, a prostituta ou os pecadores e você que nasceu num berço de ouro, talvez um berço evangélico e cristão, mas que é tão pecador quanto eles e que precisa da graça tanto quanto eles, né? Não se esqueça de que Mateus, e aí também quero fazer uma outra aplicação para você, que eventualmente tenha um passado, digamos assim, do qual você não se orgulhe. Lembra de Mateus, porque Mateus teve um passado do qual ele não se orgulhava, mas Jesus lhe deu um futuro do qual ele podia se orgulhar, né? Lembre-se disso. Bom, vamos para o segundo. Vamos falar agora de André. Falar um pouquinho de André. Quem é esse André? Bom, é interessante que André, em duas listas, ele é apresentado como o irmão de Simão. O irmão de Simão Pedro. Na época que as minhas filhas eram pequenas, não sei se ainda é assim hoje, né? Quando meu pai faleceu, em 2003, as minhas duas filhas eram pequenas, mas todo mundo achava elas lindas e tal, né? E como dizem até hoje, né? Puxa, que graça que elas são, né? Parecem todas com a mãe, graças a Deus. Eu nunca entendi direito qual é o que está por trás dessa frase, mas o fato é que eu, durante muito tempo, eu fui conhecido, né, por aqueles que, especialmente entre as igrejas dos irmãos, né? Meu pai era muito conhecido ali, né? O seu Luiz Soares, irmão Luiz Soares e tal. Então, eu sempre fui conhecido como sendo o filho do Luiz Soares, né? O filho do Luiz Soares. Depois eu casei, as meninas vieram lindas, e aí eu passei a ser o pai da Carolina e da Beatriz. Ninguém me conhecia por quem eu era, né? Eu era ou o filho do meu pai ou o pai das minhas filhas. Isso é mais ou menos o que aconteceu com Simão, aliás, com o André, no começo da história. Dois falam, André, irmão de Simão, porque o famoso vai ser o irmão. Só que a gente às vezes se esquece de um detalhe muito importante em relação a isso. Porque, na verdade, quem levou Simão Pedro a Jesus foi
André. André conheceu a Jesus, ele era discípulo de João Batista, mas quando ele viu Jesus, aquele dia que estavam lá, André era um dos que estava com João Batista, e quando Jesus passou, ele falou aquela célebre frase, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe o que André fez? Foi atrás de Jesus. Pô, se ele é o Cordeiro de Deus, eu vou atrás dele. Imediatamente ele entendeu que João Batista estava dizendo: vocês têm que seguir Jesus, não é a mim. Agora o meu trabalho está feito, agora sigam. E André foi o primeiro que fez isso. Agora, imediatamente saiu, reconheceu, mas logo depois, sabe o que ele fez? Ele foi lá para o seu irmão Simão, o Pedro, né? Virou Pedro depois, né? Virou Cefas, mas naquele momento ele era o Simão. E ele foi o primeiro que falou entre os discípulos: achamos o Messias. Então, aqui já tem uma coisa interessante. Depois a gente vai falar desse. Ele aprendeu a levar pessoas e problemas a Jesus. Eu vou te dizer por que eu estou dizendo isso. Mas até aqui. No dia de Pentecostes, quem que prega? Não é André. Não tem nenhuma pregação, nenhum sermão de André registrado na Bíblia. Eu não sei se ele não pregava, mas pelo menos não tem nenhum sermão registrado. No dia de Pentecostes, o pregador que prega e 3.000 pessoas se convertem é Simão Pedro. Mas quem levou Simão Pedro a Jesus? André. Eu quase podia colocar ele nos discretos, né? Mas ele não é tão discreto quanto aqueles outros, por isso nós chamamos de articulados. Mas André levou Pedro a Jesus. Não foi só ele, depois ele levou também o Bartolomeu, ou Natanael, pelo menos, se for a mesma pessoa. Eu fico pensando aqui nos meus queridos irmãos e irmãs, porque não é só a irmã que trabalha com criança na igreja, né? Tem irmãos também. Eu fico pensando nos meus queridos irmãos e irmãs que trabalham no ministério infantil das igrejas. Todo domingo, às vezes sábado, tem lá que preparar os seus recursos visuais e ter criatividade para saber como é que eu vou comunicar com as crianças e tal, né? E graças a Deus que isso está mudando, mas durante muito tempo as igrejas, ninguém falava isso que eu vou falar aqui, é claro, mas durante muito tempo as igrejas meio que encaravam o ministério infantil como o seguinte: vamos deixar as tias ficarem lá cuidando da criançada para não atrapalhar enquanto a gente está aqui os adultos no culto, né? Graças a Deus isso já é raro acontecer, né? De ter essa visão ainda. Pelo menos eu tenho visto que tem mudado um pouco. Mas eu fico pensando no pessoal do Ministério Infantil que está lidando lá com crianças, com todas as dificuldades e tal, e não tem a menor ideia de quem serão aquelas crianças no futuro. Eles não têm ideia se eles estão sendo um André que está levando um Pedrinho para Jesus, e que depois esse Pedrinho vai se tornar um grande pescador de homens e de almas. Talvez muito mais proeminente do que aquela pessoa que está ali dando a sua aula na classinha das crianças. Todo mundo que trabalha com o Ministério Infantil, e eu tiro o chapéu 3 vezes para eles, porque eu não conseguiria fazer isso de jeito nenhum. E eu admiro demais quem tem a capacidade dada por Deus, mas exercitada por eles, de falar com crianças, de falar com adolescentes ou com juniores. Eu quero falar exatamente isso para você, porque eu creio que a história de André me faz lembrar de gente como você, que não sabe quem está. Lógico, ele conhecia Simão. A comparação não é porque não conhecia Simão, mas ele não sabia quem Simão ia ser na mão de Cristo. Ele só fez uma coisa: eu achei o Messias, eu quero que você saiba que ele é o Messias. Você pode estar levando a Cristo um Pedro, né? um Paulo. Olha, eu gosto demais da conta das cartas de Paulo, mas uma das coisas que eu mais gosto de ler nas cartas de Paulo são as saudações finais. Sabe aqueles recados que ele manda? Um abraço para fulano, um abraço para cicrano, né? Eu acho muito legal aquilo. Em Romanos, uma das coisas que ele faz, ele manda um abraço para Rufo. Você sabe quem é Rufo? Eu não sei. O único Rufo que eu conhecia é aqueles que põe no telhado, né? Mas o Rufo, eu não sei quem é. E a mãe do Rufo, você sabe quem é? Eu não sei nem quem é o Rufo, imagine a mãe dele. Mas Paulo, o apóstolo, manda um recado para a mãe do Rufo. E o comentário que ele faz sobre ela é típico desse pessoal que está levando André, que está levando Simão Pedro para Jesus. Ele fala assim: um abraço para Rufo, saudações, e um abraço para sua mãe, que tem sido uma mãe para mim também.
Você já pensou, você que é mãe, que você fala assim, eu só sou mãe. Eu acho incrível uma pessoa falar que só é mãe. Você quer mais ainda? Que privilégio é esse? De repente, o apóstolo Paulo você não vai ser mais mãe, porque a mãe do Rufo já foi a mãe dele. Mas você pode ser a mãe de um outro grande servo de Deus. Você pode ser o professor de escola dominical de uma pessoa que lá na frente vai é, ser usado por Deus tremendamente por conta daquilo que você fez. Então não se esqueça de André, desse articulado André. André foi também aquele que, quando aconteceu o problema lá de faltar pão, né? Faltar pão não, eles não tinham pão para a multidão e Jesus mandou eles dar um jeito aí, meu. Vocês façam essa turma comer, porque eu não vou deixar eles ir embora desse jeito, né? Interessante. E aí foram dar uma olhada lá o que tinha, o que não tinha. Acharam o Macfish do menino lá, os pãozinhos com peixe. E aí o que eu faço com isso? O que faz André? André pega aquilo, os 5 pães e os 2 peixinhos, e ele leva para Jesus. Tipo, dizendo assim: olha, nós não podemos fazer nada, Senhor. Mas nós achamos o Messias. E o Messias é capaz de fazer alguma coisa por nós. Esse André também é gente boa, né? Tá vendo? Não tinha também só. Era dose também, mas esse aqui era melhorzinho, vai. Vamos dar uma chance pro André, porque o André realmente era, era um cara legal, viu? Ele aprendeu cedo a levar pessoas e problemas para Jesus, né? Então, esse é o nosso segundo dose de hoje. O Mateus, o publicano, o André, aquele que descobriu rápido o poder transformador do Messias que ele encontrou.